Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, nos dando a tranquilidade, a serenidade que necessitamos para compreendermos a passagem do Evangelho da noite de hoje. Roguemos também aos nossos mentores, aos mentores da Casa do Caminho, a proteção, o ambiente adequado, para que assim possamos tirar o melhor proveito do Evangelho da noite de hoje. Falaremos do capítulo 19 do Evangelho, das instruções dos Espíritos, item 11, a fé. Fé é mãe da esperança e da caridade. Essa tríade tão importante, fé, esperança e caridade. Começamos pela fé. O que seria a fé? Ainda que muitos se questionem, que digam, eu não tenho tanta fé, ou que outros tenham mais facilidade em ter fé, somos diferentes até mesmo nesse sentido, cada um tem, em maior ou menor grau, mas todos a possuímos. É um patrimônio do Espírito. A fé é aquela certeza na resolução de algo, na existência de algo. É algo mais instintivo, é uma inspiração divina. No texto, o nosso querido amigo que fala a respeito da fé, nos diz da importância de construirmos a nossa fé em bases sólidas. E que essa fé, ela deve ser uma fé ativa. Porque aquela fé que se caracteriza apenas como uma crença, sem que com ela produzamos algo de positivo para nós ou para os outros? Não é? No texto diz que a fé é mãe da esperança, da caridade. Se a nossa fé não traz esperança e não é objeto de caridade, nós não utilizamos da nossa caridade, então ela não tem muita razão de ser. Também se a nossa fé for construída em bases que não sejam sólidas, logo ela vai ruir. Kardec sempre nos falou nos livros e nos nossos estudos, nós vemos que ele diz que temos que ter a racionalidade, que devemos questionar sempre. Assim também é com a nossa fé. A nossa fé deve ser construída em bases sólidas. Porque a fé que não tem bases sólidas, quando vêm as intempéries, quando vêm os problemas, as situações difíceis, ela não resiste. Resiste, a base destrói, e nosso prédio da nossa fé, o edifício da nossa fé, se rui. Então a nossa fé ela tem que ser questionada. Por que temos fé? Qual a razão da nossa fé? Porque se a nossa fé for simplesmente aquela fé, tipo, boi de manada, eu vou junto com os outros e não questiono nada, não sei por que estou seguindo por este caminho, por que a minha fé, no que ela se baseia? Exatamente quando vierem essas intempéries, quando vierem as situações difíceis, essa fé não vai resistir. E a fé deve ser ativa, deve auxiliar sempre a nós e aqueles nossos irmãos que necessitam. No Evangelho temos exemplos magníficos de fé inabalável. Lembremos daquela nossa irmã que tinha problemas com hemorragia já há muitos anos, há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia que não cessava. A pobre da nossa irmã já havia procurado médicos vários, alternativas de tratamento e não tinha conseguido, sem sucesso, não conseguia curar-se. Sabendo que Jesus estaria na cidade, ela não titubeou. Foi para lá, incontinentemente, foi ao encontro do Mestre. Mas chegando no local onde o Mestre estava, aquela coisa toda, aquele monte de gente, ela mal conseguiu se aproximar. O máximo que ela conseguiu, ainda que com Jesus de costas, passando por ela, foi tocar nas vestes de Jesus. Diante daquela confusão toda, daquele monte de gente, o máximo que ela conseguiu foi tocar na veste de Jesus. Mas no ato de tocar na veste de Jesus, ela sente que algo se modificou em seu espírito e no seu corpo. Ela sente que está curada. No mesmo instante, Jesus também percebe que uma virtude saíra dele. E ele questiona ali aos presentes: quem me tocou? E os discípulos dizem para ele: Mestre, eram tantas pessoas que impossível de saber. Alguém pode ter esbarrado. Mas Jesus fala: não, mas dessa vez foi diferente.
esse toque foi diferente. A mulher, ainda um tanto quanto receosa, se dirige ao mestre e humildemente diz: Senhor, eu te toquei. Jesus, então, olha para aquela mulher e diz: então, filha, segue em paz, porque a tua fé te curou. Vejam, meus irmãos, que exemplo de fé, uma mulher que simplesmente ao tocar o mestre consegue a própria cura. Sabemos que o Jesus, que o nosso mestre, irradiava uma energia poderosíssima, mas foi essa fé aliada a essa energia de Jesus que fez com que ela se curasse. Também temos o exemplo do centurião, o centurião romano, que também sabendo que Jesus estaria na cidade, chegando em Cafarnaum, ele se dirige a Jesus e pede: Senhor, me ajude porque meu servo está muito doente. Ele está quase paralítico, está agonizando, está numa situação muito difícil. Jesus olha então para aquele centurião romano e diz: seu servo será curado. Mas nós sabemos da dificuldade que havia das relações entre judeus e romanos naquela época, que nenhum judeu visitava a casa de romanos. E o centurião se dirige ao mestre e fala: mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e meu servo será salvo. Jesus fica surpreso diante de tamanho exemplo de fé. E, obviamente, o seu servo foi curado. Então, que nós possamos, cada vez mais, nos fortalecermos na fé e fortalecer a nossa fé em bases sólidas, para que tenhamos renovadas as nossas forças, a nossa esperança, a esperança que é filha da fé, a esperança que faz com que sigamos adiante, muitas vezes em circunstâncias difíceis, como essa que estamos passando, onde tantos irmãos estão sem seus empregos por conta da pandemia, ou tiveram seus salários reduzidos, estão simplesmente passando por situações difíceis, muitas vezes desesperadoras. Então, que nós mantenhamos a nossa fé para mantermos forte a esperança, porque é a esperança que faz com que nós sigamos adiante nessas circunstâncias. Pois se assim não for, se não tivermos esperança, nós acabamos caindo em situações de desespero, de desequilíbrio, de ansiedades, de depressões. Fortaleçamos a nossa fé para que possamos renovar a nossa esperança, mas que essa esperança seja a espera com ação. Porque não podemos simplesmente tomar uma atitude passiva e ficar aguardando que as coisas se modifiquem. A esperança pressupõe que também compartilhemos, que nós hajamos em função daquilo que nós desejamos, daquilo que pretendemos conquistar ou modificar em nossas vidas. Nosso irmão Emmanuel fala no Consolador, na questão 257, ele nos faz um comparativo entre fé e esperança. Ele fala que a fé é como o sol, aquele astro magnífico, que se consome para irradiar uma energia positiva a todos, sem distinção. E que a lua é o astro que reflete a luz positiva da fé do sol, é a esperança. Essa luz refletida na lua é a esperança. É a esperança de que, mesmo quando estamos em momentos escuros, noturnos de nossas vidas, a fé vai fortalecer a nossa esperança e vai nos ajudar a seguir adiante. E depois de falarmos da fé e da esperança, agora chegamos na caridade. A caridade que é o amor em ação. A caridade que é aquilo que nós devemos praticar em nossas vidas, em todos os momentos em que tivermos oportunidade. Alguns irmãos vão falar: eu pratico a caridade, eu auxilio um orfanato X todos os meses com um valor em dinheiro, ou eu ajudo uma outra entidade fornecendo alimentos, ou ainda, enfim, uma outra atitude material. Só que nós devemos lembrar que a caridade não se pressupõe, não se resume somente na questão material. Claro que é necessário
Agora mesmo estamos vivendo essa situação, como dissemos, muito difícil, em que muitos irmãos estão sem o seu próprio sustento, necessitando de alimento, de abrigo. É necessário que ajudemos esses nossos irmãos. Mas tem algo muito mais valioso hoje em dia e que nós pouco nos dispomos a doar, que é o nosso tempo. Vivemos uma correria danada em nossas vidas. Muitas vezes caminhamos pelas ruas absortos em nossos pensamentos e sequer registramos aquele irmão que está na calçada ou no semáforo pedindo auxílio. Muitas vezes passamos por eles como se fossem invisíveis. Muitas vezes eles simplesmente precisam de um minuto de atenção, que nós possamos doar um olá, tudo bem, um boa noite, que Deus te abençoe, mostrar um sorriso, porque eles estão como que invisíveis muitas vezes. Se nós assim o fizermos, ao invés de darmos uma moeda ou um valor qualquer, tenho certeza que muitos sairão mais satisfeitos do que se tivessem recebido a tal moeda, tal valor. Porque eles estão sem ninguém próximo, sem uma atenção, se sentindo realmente invisíveis. Imagine você estar num lugar, numa situação em que você não tem a atenção, que você não tem o toque de alguém, que você não tem um comportamento mais atencioso, mais carinhoso, cordial que seja. Então lembremos que muitas vezes é mais caridoso que nós paremos um tempo, alguns minutos que seja, para darmos atenção a esses nossos irmãos, do que doar um valor, ou do que doar algo de material, um alimento, enfim. Porque a caridade não pressupõe simplesmente em doação material. A caridade é muito mais do que isso. Que nós possamos, então, termos em mente da necessidade de mantermos a nossa fé, para que possamos ter esperança e que também possamos agir com caridade. A caridade, para ser bem executada, para que nós possamos agir corretamente, devemos prestar atenção em 3 coisas. A caridade pressupõe que sejamos benevolentes, que sejamos indulgentes e que hajamos com perdão. Benevolentes porque muitas vezes, ao querermos auxiliar, ao ajudarmos alguns irmãos, nós nos colocamos em posição de destaque, queremos mostrar que estamos fazendo a ação. Se assim fizermos, já estamos tendo a nossa recompensa, que é simplesmente a recompensa terrena, mostrar aos outros, aos demais, que estamos agindo, que estamos auxiliando determinada pessoa. Isso não é caridade. A caridade deve ser desinteressada. E também a caridade não deve fazer com que o outro que está recebendo se coloque numa posição inferior. Que nós possamos agir, auxiliar esses nossos irmãos, sem querermos destaque para isso e sem, no entanto, também fazermos com que eles se sintam diminuídos. Indulgência, porque nas nossas ações de caridade nós não devemos questionar ou querer saber por que aquela criatura está naquela situação, investigar a vida do outro. Que nós possamos agir simplesmente em função da caridade, a caridade desinteressada, para que também não julguemos. Não nos cabe julgar. A caridade simplesmente ajuda, auxilia, sem questionar. E o perdão é uma das maiores formas de caridade. Perdoar as ofensas. Nós muitas vezes temos que fazer o seguinte exercício. Se nós estivermos no lugar do nosso irmão, a quem temos que perdoar, que devemos perdoar, com o entendimento de vida, com as experiências, com a educação, o nível cultural que aquela criatura teve ou tem. Se nós estivéssemos no lugar do outro, exatamente em todos os aspectos, levando em consideração todos os aspectos, o aspecto social, o aspecto financeiro, enfim, o aspecto intelectual, enfim, nós agiríamos diferente do que aquele irmão? Faríamos diferente do que aquele irmão fez? Certamente que não. Então, que nós possamos exercitar a caridade, exercitar o amor, ainda que nós tenhamos certas dificuldades, ainda que nós, de uma certa maneira, aguardemos algo em troca, que nós somos assim ainda.
E o nosso amor ainda é muito vinculado às questões de nós nos satisfazermos de alguma maneira, satisfazermos o nosso ego. Mas exercitando, praticando a caridade, paulatinamente, nos colocando à disposição de nos transformarmos, nós conseguiremos modificar esse sentimento em nós que ainda necessita ser burilado, aquele amor desinteressado, aquele amor verdadeiro, vai brotar em nós, devagarinho, pouco a pouco, com certeza. E assim, podemos cada vez mais evoluindo moralmente, intelectualmente e nos aproximando do Pai, nos aproximando do que Jesus tanto exemplificou através das suas ações, através das suas palavras, através do seu modo de ser. Que a paz do Mestre, então, continue conosco pelo resto da noite e ao longo de toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus.